Cá entre nós, né? O casamento entre Bolsonaro e Michele acabou, né? Porque essa é a maior internação de Bolsonaro desde 2019 e ela simplesmente o abandonou no hospital. Não foi lá visitar, ele estava lá em Manaus, foi internado, ela saiu de Manaus, foi cuidar da vida dela e agora Bolsonaro afunda no hospital e ela não tá nem aí pra ele. É um casamento muito possivelmente de fachada por questões políticas, porque tem saído cada vez mais pesquisas confirmando aquilo que nós falamos no canal. Michele é a principal herdeira de Bolsonaro e ele não gosta disso, porque ele tem traumas do passado com a primeira esposa dele, a Rogéria. Mas talvez Michele seja bem tranquila, só esperando o Bolsonaro bater as botas. Mas qual a sua opinião sobre isso? Quem é o principal herdeiro de Bolsonaro? Michele, Tarcísio ou outro nome? Esse é um casamento de fachada, por que Michele não fica com Bolsonaro no hospital? Será que é algum odor? Se você concorda comigo que isso pelo menos é estranho e sente que ela abandonou, deixa o like e se inscreva no canal. Essa internação do Bolsonaro, pessoal, é a maior internação dele desde 2019. E essa é uma internação que inicialmente parecia algo simples. Tratamento de uma erisipela, de uma obstrução intestinal, não houve nenhum tipo de procedimento cirúrgico. Em 2019, o Bolsonaro ele ficou internado por praticamente ali 20 dias para tirar a bolsa de colostomia que havia sido colocada ali no intestino por conta dos desdobramentos do episódio do Adélio Bispo. Agora, não houve procedimento cirúrgico. Bolsonaro se sentiu mal em Manaus, foi internado, saiu, voltou para o hospital e foi transferido para São Paulo. Parecia algo simples, muito mais simples do que 2019, mais simples do que outras vezes que o Bolsonaro foi internado também, mas ele continua lá. O que acontece com o Bolsonaro? Previsão de alta vai para lá, vai para cá, ninguém sabe, ninguém fala, são sempre informações desconectadas. Não estou levantando teorias da conspiração. O que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar e apresentar para vocês é o seguinte. Se fosse algo simples, tranquilo, Bolsonaro já teria saído. Mas não é tão simples quanto nós imaginávamos. E mesmo assim, mais de uma semana, 10 dias, Michele não o visita. A ex-primeira-dama abandonou o marido no hospital. Porque quando começou os problemas, ou quando começaram os problemas do Bolsonaro em Manaus, Michele estava com ele. Ele foi internado, ela deixou Manaus no sábado e foi para Brasília. O Bolsonaro ficou lá internado, depois ele foi para São Paulo. Michele estava em Aracaju fazendo o evento do PL Mulher no fim de semana. E aí? E o marido? Não foi visitar, não tem uma foto, não tem nada, pediu um minuto de silêncio pro pessoal do Rio Grande do Sul. Não tem uma menção. Pô, se eles cancelaram toda a agenda do PL Mulher por conta do falecimento da Amália Barros, por que a Michele não pode cancelar os compromissos dela para mostrar solidariedade com o Bolsonaro e ir lá tirar uma foto que seja com o marido? Eu falo, esse casamento é um casamento que acabou, tá de fachada. Desde lá de 2022, quando Michele se recusava a entrar na campanha para ajudar Bolsonaro. Ela falava que ela estava com dorzinha de cabeça, não queria participar da campanha, não queria gravar. E no final ela briga com o Carlos e o Carlos não participa do debate da Globo. Ela expulsou o Carlos do Palácio da Alvorada. E especula-se, segundo o Julian Lemos, que Michele tenha pressionado o Bolsonaro depois da derrota para o Lula e o Bolsonaro a empurrou. E ela estava cheia de marca pelo corpo, segundo o Julian Lemos, deputado que na época era deputado federal, aliado do Bolsonaro, e esse assunto também teve um processo, nunca mais avançou, uma coisa estranha. O que passa com o Bolsonaro? Por que eles passaram o fim de ano separados? Só aparecem juntos em eventos de campanha? Até no fiasco de Copacabana, eles dormiram em hotéis separados. Ora, isso é estranho. E por que eu falo e bato nessa tecla? Porque Michele é a principal herdeira do Bolsonaro. Falando sobre o estado de saúde dele, só para encerrar esse assunto do hospital, havia uma previsão de alta para quarta-feira. Aquela médica lá, Anísia Trindade, né? Não, Anísia Trindade é a ministra da Justiça, da Saúde. Anísia Yamaguchi, aquela que não sabia a diferença de um vírus e do protozoário, né? Que quando ela foi lá na CPI da pandemia. Ela apareceu com o Bolsonaro e falou assim, Bolsonaro está ótimo, vai receber alta hoje. Eu acho bem mais provável que o Bolsonaro morra do que receba alta com o diagnóstico, né? O prognóstico da Anísia Trindade. Talvez ela queira fazer lá o experimento de ozônio no Bolsonaro, porque talvez ele possa ser tratado da infecção que ele tem na perna. Vamos lá, vamos tentar, vamos colocar ozônio no Bolsonaro para ver se cicatriza a pele e mata a infecção que ele tem ali na perna. Ele vai pedir, não, por favor, coloquem ali o ozônio pelo Lulu, né? Vai ser o que a médica vai sugerir, porque ela passava, né? Eu não lembro mais se era ela que passava os tratamentos de ozônio. Enfim, o Bolsonaro tem a previsão de alta, ia, não ia sair, enfim.
Até o momento da gravação desse vídeo, Bolsonaro não saiu ainda. Ainda estava com infecção, obstrução intestinal, acabou sendo tratada. Mas como nós estamos falando da Michelle Bolsonaro, ela acabou sendo, segundo dados da pesquisa Quest, como a melhor candidata para enfrentar o Lula em 2026, aparecendo numericamente à frente do Tarcísio de Freitas. Essa pesquisa, o Reinaldo Azevedo, ele pontuou um erro do questionário que é muito pertinente. Pelo seguinte, o questionário, a pergunta que era feita era: qual desses nomes é o melhor para enfrentar Lula no segundo turno? Só que como a amostra não foi limitada somente aos apoiadores de Bolsonaro, um petista ele pode olhar o questionário e falar: qual que é o melhor para enfrentar o Lula? Bom, na minha opinião, o melhor para enfrentar o Lula é aquele que tem menos chances de vitória. Então, na minha opinião, Michelle tem muito menos chances de vitória do que o Tarcísio. Então existe esse erro de interpretação do questionário. O questionário ele é um questionário problemático, porque a amostra populacional ela deveria ficar limitada aos apoiadores de Bolsonaro. O Reinaldo Azevedo ele colocou esse ponto e ele tem razão se de fato não houve uma limitação da amostra. Mas independentemente disso, a pesquisa reverberou, repercutiu, mostrando que Michelle é a grande herdeira do Bolsonaro, como nós já falávamos e já sabíamos há muito tempo. Porque Michelle é a única que consegue congregar o discurso político com o discurso religioso, amalgamando em uma coisa só. Porque para Michelle não há distinção entre política e religião. É sempre a mesma coisa, tanto que todos os discursos políticos dela são pregações religiosas. E como o movimento de extrema-direita global, não somente no Brasil, mas o bolsonarismo também, ele foi se transformando num movimento cada vez mais religioso, uma tendência que nós aqui no canal observamos desde 2020, Michelle é essa apóstola bolsonarista. É claro que você vai pontuar que a pesquisa Quest também mostra uma alta rejeição de Michelle. Michelle, Lula, Bolsonaro e Fernando Haddad, eles estão empatados ali com 50% de rejeição. Isso não diz muito sobre Michelle, como também não diz muito sobre Lula, como também não diz muito sobre Haddad e muito menos sobre Bolsonaro. O que essa pesquisa apontando a rejeição dos quatro mostra é que o país hoje está polarizado. É uma pesquisa que fala muito menos de 2026 e muito mais sobre agora e o atual momento de polarização e divisão nacional que nós vivemos. Nós estamos vivendo no momento que é bolsonarismo contra o lulismo / petismo. E a população se identifica muito mais hoje com um dos dois espectros do que antigamente. E isso acabou surgindo com a politização que nós tivemos, porque o país ficou mais politizado. Apesar de todos esses resultados, o Bolsonaro não se anima com a candidatura de Michelle, ou com esses números, segundo informações da Malu Gaspar do O Globo. O Valdemar Costa Neto, por óbvio, tá empolgadíssimo, excitadíssimo com o desempenho de Michelle. Eles não a colocam como candidata a presidente, claro, porque isso seria muito precoce, atrairia holofotes desnecessários no momento. O Bolsonaro, ele não se empolga porque ele não quer que Michelle saia como candidata. O Bolsonaro já teve uma experiência do tipo antes, nos anos 90, quando ele deixou de ser vereador e colocou a primeira esposa, Rogéria Bolsonaro, para disputar a Câmara Municipal do Rio. E aí ele separou da esposa, ela venceu 2 vezes, ele teve que colocar o Carlos para disputar com ela. Já houve esse trauma no Bolsonaro no passado. O Bolsonaro ele não transfere votos, ele não, por vontade própria, seleciona os seus herdeiros. Ele não quer fazer isso, ele não quer transferir capital político para ninguém, a não ser que seja para alguém da família. Michelle não tem laços de sangue com Bolsonaro. Se Bolsonaro transferir os votos dele para Michelle, ela pode muito bem dar um pé na bunda dele e partir para a carreira solo, como é muito possível que vá acontecer. Porque é o que tudo indica que Michelle quer que o Bolsonaro se extrapole. Por que ela não vai lá dar um apoio moral pro marido? Muito estranho essa situação. Então o Bolsonaro ele quer mais é que Michelle não prospere. E ele quer mantê-la como sendo um ativo para que ele possa continuar recebendo ali os dividendos do PL. Ele também se preocupa porque ele precisa manter a direita unificada em torno dele, porque o bolsonarismo cooptou a direita brasileira e quanto mais lideranças surgirem, mais enfraquecido o Bolsonaro vai estar. E para enfrentar os processos e principalmente para reduzir o tempo de prisão, ele precisa estar fortalecido politicamente e mostrar com um argumento político que a retirada dele do cenário é a retirada de toda a direita da disputa de 2026.
Essa é a preocupação dele. Só que ele tem visto que os pedidos ou os anseios dele dentro do PL já não são mais atendidos, porque ele pediu para o partido não protocolar recurso contra o Sérgio Moro no TSE, porque isso atrapalharia a estratégia de defesa dele, Bolsonaro, e o partido foi lá e protocolou o recurso, mostrando que o Valdemar Costa Neto não está nem aí pro Bolsonaro. Na visão do Bolsonaro, para ele escapar da prisão, ele precisa primeiro reverter a cassação política. E como ele iria fazer isso? Argumentando que o TSE não era isento, botando uma pressão. Só que quando o PL vai e protocola um recurso contra o Sérgio Moro no TSE, ele valida o tribunal como sendo local justo e isento para julgar qualquer um. Então nós estamos nesse momento. O Valdemar Costa Neto querendo se livrar do Bolsonaro, a Michelle também, e o Bolsonaro lá no hospital, estribuchando, abandonado, largado por todos, até pelos filhos, aparentemente.